Localizado no campus do Vale, o Laboratório de Geoquímica Orgânica foi criado em 2006 e viabilizado por investimentos superiores a R$ 1 milhão, resultado de uma parceria entre a universidade e a Petrobras. A URGS realiza pesquisas na área de geoquímica orgânica há 15 anos e, com esse laboratório, poderá caracterizar matéria orgânica a partir da utilização de métodos geoquímicos e, assim, desenvolver pesquisas vinculadas a empresas petrolíferas. Surgiu, acho que em 2006, foi através de um convite da Petrobras que o professor Kalkroit recebeu. E como eu também já tinha contatos com a Petrobras e eles sabiam que eu trabalhava na área de geoquímica orgânica, aí eles convidaram o professor Kalkroit e acharam ótimo fazer a interação entre a geologia e a química, uma vez que eu trabalhava dentro da geoquímica orgânica e ele naquela época trabalhava com geoquímica, mas era mais voltado para, continua sendo, para a parte de petrografia, né? Então, surgiu essa oportunidade de se fazer esse laboratório de geoquímica orgânica aqui dentro do Instituto de Geologia. E aí, então, unificou, porque toda essa parte de geoquímica orgânica antes era feita dentro do Instituto de Química, no laboratório de Química Ambiental. Antes da criação do novo laboratório aqui no departamento, o laboratório antigo tinha enfoque do carvão, né? E foi realizado, né, a necessidade para criar um outro laboratório para nós temos a capacidade para não só analisar o carvão, mas as rochas geradoras do petróleo, aplicando os métodos da geoquímica orgânica. Esses métodos antes, o Instituto, a universidade, não tinha, exceptamente no Instituto de Química, que tinha parte como a professora Maria do Carmo, trabalhando na área. Quando o professor Wolfgang entrou para o Instituto de Geologia, eu já tinha interações com a geologia, com outros professores que trabalhavam em carvão, e aí então eu fui procurada por ele, pelos alunos dele, para a gente trabalhar em conjunto, uma vez que eu trabalhava em geoquímica orgânica. E aí nós começamos uma forte interação entre o grupo do professor Kalkroit e o meu no Instituto de Química. Nós temos estudantes de iniciação científica, temos estudantes de mestrado, estudantes de doutorado. Então, dependendo do semestre, dependendo do ano, nós podemos ter mais alunos ou menos alunos trabalhando. Eu comecei na graduação em 2004, daí trabalhei um tempo como terceirizada na secretaria, né? E foi isso que fez eu querer fazer a graduação de Geologia. Daí eu passei em 2004 para Geologia. Em 2007 eu entrei no laboratório aqui para trabalhar como professor e estou até agora. Bom, desde as épocas de escola eu tinha um interesse maior nas áreas de Geologia, por isso que eu cursei o vestibular para Geologia. Entrei na URGS em 2012. O laboratório faz 7 meses que eu estou aqui. Eu escolhi essa área de recursos energéticos porque é a área que eu mais me interessava dentro das disciplinas que o curso oferece. O primeiro contato foi fazendo a cadeira do professor Kalkroit e lá eu já me interessei muito, porque deu para aprofundar um pouco um assunto que sempre me chamou a atenção por ser importante, né, para o país, né? Bem, o laboratório eu conheci, eu tive um primeiro contato também com a participação na cadeira do professor Kalkroit, que é de recursos energéticos, e posteriormente houve a divulgação de uma bolsa de iniciação científica no laboratório, no qual eu participei do processo seletivo, fui aprovado, daí eu tive um contato e acabei entrando para o laboratório. Comecei como técnico em hidrologia no IPH, me interessei pela geologia, cursei o curso de geologia e fiz meu trabalho de conclusão aqui no laboratório de análise de carvão e rochas geradoras de petróleo. Como eu tive aula com ele, eu me interessei por essa área e eu
fui conversar com outros colegas que já trabalhavam com ele. Eles falaram que quem tivesse interesse podia perguntar para ele se tinha algum projeto para trabalhar junto, e daí eu vim trabalhar aqui no laboratório. Dentro da parte de geoquímica orgânica se trabalha muito com carvão e com petróleo, e também na análise ambiental, ou seja, verificar o que pode contaminar o meio ambiente através, não é, da ação de, por exemplo, de usinas termoelétricas que utilizam o carvão para sua energia. Então, nós fazemos também esse estudo de poluição atmosférica ou do solo ou da água, que também é feito através dos nossos laboratórios. Não, como Petrobras, juntamente, o Petrobras tinha interesse em aplicar esse método aqui no laboratório, né, para aplicar os dados gerados para transferir para a bacia, faz cálculos, por exemplo, sobre o volume de hidrocarbonetos. E por isso nosso laboratório, no tempo, 8 anos atrás, foi contratado para essa linha de pesquisa, se tem interesse ou não. E claramente nós foi uma reunião no Petrobras e ali foi discutido, né, que diferentes linhas de pesquisa e que laboratório vai fazer que tipo de linha de pesquisa. E nossa foi essa aqui. Nós recebemos esse valor de mais de 1,5 milhões para obras e para compras de equipamento, para colocar laboratório, né, aqui no Instituto de Geociências. Dentro do Laboratório de Geoquímica Orgânica, as principais pesquisas, o professor Kalkreut já comentou, é dentro do carvão, não é? A caracterização do carvão. Também podemos trabalhar na parte do petróleo, na área de exploração. É extremamente importante a área de geoquímica orgânica na área de exploração do petróleo, ela é extremamente utilizada. Também é muito aplicada na parte de poluição ambiental, uma vez que a gente pode, através das análises, verificar se houve ou não contaminação por parte de atividades humanas, né? Eu estou há pouco mais de um ano no laboratório e atualmente eu estou num projeto que a gente estuda o potencial do gás de folhelho na bacia do Paraná, que envolve diversos estados da região sul, sudeste do Brasil. E a gente atua primeiramente fazendo um levantamento bibliográfico do assunto, e então depois a gente pesquisa locais onde podem ocorrer possíveis coletas de amostras e perfurações também. Eu faço uma simulação, tento simular o que acontece na natureza, né? Então, por exemplo, eu trabalho com carvão de Leão Butiá, aqui do Rio Grande do Sul, e eu pego esse carvão, eu faço a característica química e física dele, que eu tentar pegar o carvão, a matéria orgânica, e maturar esse carvão com temperaturas e pressões elevadas, o que ocorre em profundezas. Então eu consigo gerar um óleo, gerar um gás e tentar ver que tipo de óleo e gás gerado desse carvão e comparar com as bacias petrolíferas, com bacias onde geram esse gás e esse óleo também. Então na graduação foi muito importante no laboratório para mim, porque eu consegui realmente ver que tipo de óleo, se é um óleo leve, se é um óleo médio, se é um óleo pesado, que esse carvão está gerando. E o óleo que fica retido no carvão também, né? Eu participo de um projeto que atua na pesquisa de gás natural associado a camadas de carvão, mais especificamente as jazidas de carvão aqui do sul do país, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no laboratório eu trabalho com as amostras quando elas chegam, desde a preparação, trituramento, peneiramento, homogenização, toda a preparação que as amostras recebem no começo. E depois, quando ela vem aqui para o laboratório, a gente faz a parte de hidropirólise e eu acompanho os processos que são feitos na hidropirólise, na separação do óleo,
nos tempos para geração? Trabalho com a área de meio ambiente. Eu faço estudos de contaminação pelas usinas termoelétricas, pela cinza leve e pesada, né, na combustão do carvão. Então eu faço trabalho com análise de solos, águas, plantas, né, para verificar se existe alguma contribuição das usinas na poluição com elementos traço maiores, né, no entorno das usinas termoelétricas. Esse é o meu trabalho desde que eu comecei aqui. No laboratório, a gente faz desde a preparação mais iniciais, que são o trituramento da amostra, análise de cinzas, desde análises como a hidropirólise, que é onde eu mais trabalho no momento, que é a simulação da rocha em altas pressões e temperaturas para saber os hidrocarbonetos que a rocha vai gerar. Então, na área de carvão nós temos praticamente o sul do país rico para fazer esse tipo de aplicação de pesquisa, não é? Petróleo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Bahia, porque o Brasil temos Rio Grande do Norte, onde nós temos a Petrobras trabalhando intensamente na produção do petróleo. E isto são áreas que a gente pode tranquilamente trabalhar, além de outras áreas dentro do Brasil que a geoquímica orgânica pode ser aplicada de tal forma a melhorar a exploração do petróleo no nosso país. Além de desenvolver linhas de pesquisas dentro do Brasil, o Laboratório de Geoquímica Orgânica também conta com a colaboração de outros laboratórios em diversos países, como na Venezuela, Dinamarca, Groenlândia e Alemanha. Os alunos participam em qualquer atividades, né, que no laboratório, a partir da ajuda na preparação das amostras, análises de rotina e depois ajudando para as publicações, ou gráficos, todos os aspectos, né? E agora que saí aqui, tenho o mínimo de alguma experiência na análise da matéria orgânica, no carvão, rochas geradoras de petróleo, óleo, hidrocarbonetos, etc. Todos os aspectos que é feito aqui. A universidade, a função dela é formar pessoas e transmitir, não é, o conhecimento que nós temos para os nossos alunos, sejam eles de graduação ou de pós-graduação. E nós temos sempre o maior interesse de colocar no mercado profissionais de alta qualidade, alto nível. E eles tendo um laboratório onde eles têm contato para desenvolver o que está nos livros e podendo fazer toda a teoria, não é, dentro de um laboratório, não só lendo, mas realmente trabalhando com a amostra, preparando a amostra, analisando a amostra, vendo os resultados e interpretando os resultados, isso realmente é um plus, eu acho, a mais que a universidade pode oferecer aos seus alunos, de modo que nós vamos ter, certamente, profissionais lançados no mercado com uma qualidade muito superior do que aqueles que só viram através de uma teoria. Porque a gente vai para o campo, né? Faz tudo que a gente aprendeu nas saídas de campo, nos trabalhos temáticos que a gente tem que fazer nos TCs que a gente tem que fazer. Então a gente tem que utilizar todo o conhecimento que a gente aprendeu para poder fazer as análises, para poder coletar as amostras, para saber se direcionar no campo, se guiar com os mapas, tudo que a gente aprende na graduação a gente tem que utilizar quando está fazendo um trabalho grande, né? A gente tem um acesso ao conhecimento fantástico, porque as cadeiras não conseguem nos proporcionar ir tão a fundo quanto o laboratório nos proporciona, de poder realizar análises
que às vezes chegam de fora, às vezes no nosso próprio projeto a gente consegue fazer análise para ver teor de matéria orgânica, quantidade de cinza, que em recursos energéticos é muito importante. Então acho que ele ajuda bastante a gente a aliar a teoria e a prática. Nas aulas a gente aprende um pouco muito sobre como que forma o gás, como que... mais a parte teórica mesmo. E no laboratório a gente tem uma atuação mais concreta. A gente consegue ver as amostras, a gente consegue fazer uma prospecção de amostras e tirar alguns dados delas, como número de gás, cálculo total de gás numa jazida de carvão. A gente consegue aliar a prática à teoria. Eu acho que para a URGS é de alta relevância, visto que no Rio Grande do Sul não se tem nenhum laboratório que faça esse tipo de análise de geoquímica orgânica. Então, dentro do Rio Grande do Sul, o laboratório de geoquímica orgânica, ele é o único. Não tem outro laboratório que faça esse tipo de análise que nós desenvolvemos aqui no Laboratório de Geoquímica Orgânica. Eu acho que o laboratório faz pesquisa em temas bastante específicos, que não são todos os laboratórios que trabalham nesse tipo de temas, e que hoje em dia o assunto está bastante em alta, que é o petróleo, e que é bastante importante para a URGS. É um laboratório bem qualificado, ele pode trazer muitos trabalhos para cá, para ser analisados. Hoje em dia, como o petróleo está muito elevado em nosso país, né? Fala muito em petróleo, aqui esse laboratório seria muito importante para o Brasil, vamos dizer, de conseguir mais estudos das nossas bacias petrolíferas, nossas bacias de carvão, para tentar entender melhor o que ocorre, como é que faz e comparar esse óleo gerado ou esse carvão que foi gerado há 270 milhões de anos atrás, né? É um trabalho bem importante, é um laboratório bem importante aqui para nós, né? Na área de carvão, é importante para poder fazer a caracterização completa da matéria orgânica. Na área de petróleo, é extremamente importante também, principalmente na área de exploração, porque através da geoquímica orgânica se pode fazer a relação entre rocha e óleo, verificar de onde veio aquele óleo, se saber qual é a qualidade daquele óleo ali presente. Para a URGS eu acho muito bom porque esse é um laboratório referência no estado do Rio Grande do Sul. Então, ele estando aqui, a gente tem a capacidade de receber novos projetos de pesquisa, tanto aqui da região do Rio Grande do Sul como de outros lugares do Brasil, do país. Eu acho que é muito importante esse laboratório para a URGS porque ele atua num ramo que não só para a URGS, mas para o país inteiro. Ele é muito importante, né? O país não vive sem recursos energéticos. E a importância dele a gente vê pelo tamanho dele, né? A quantidade de análises que são possíveis de ser realizadas no laboratório. Para a expansão do parque energético do brasileiro é de grande importância, porque nós temos como calcular o volume total de gás a ser explorado numa jazida de carvão aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente consegue ter uma noção de quanto gás que tem dentro dessa jazida e se é explorável ou não. Tanto que se gera inúmeras contribuições, tanto sociais quanto econômicas para o país.